Neste vídeo, iremos aprender a realizar ensaios que verificam a qualidade de solda. Esses ensaios podem ser de diversos tipos, destrutivos ou não destrutivos. Dentre os ensaios não destrutivos existem vários, como raio-x e raio-gama, ensaio de ultrassom, ensaio por eletromagnetismo e ensaio por líquido penetrante, o qual será abordado com mais profundidade nesse vídeo. Nessa foto, é possível verificar a qualidade de uma solda por meio do método de raio-x. Ao realizar uma solda, diversos defeitos podem ocorrer. Estão entre eles falta de penetração, irregularidades da superfície, respingos, excesso de penetração, bordas desniveladas, dissimetria de cordão, mordeduras, cordão excessivo, porosidades, inclusão de escórias e trincas, como podemos ver na imagem. Algumas dessas falhas podem ser identificadas apenas com o uso da inspeção visual. Outras necessitam o uso de equipamentos como os já mencionados anteriormente. Em diversas indústrias que usam a soldagem dentro de sua linha de produção, utilizam desses métodos para verificar a qualidade da solda, por meio de amostragem dos lotes a serem entregues a clientes. Para efetuarmos um relatório sobre a qualidade de soldagem utilizando o líquido penetrante, 3 processos de soldagem foram utilizados. O primeiro deles é o mostrado na imagem, o arame tubular. Também conhecido como FCAW, Fluid Core Arc Welding, esse processo consiste basicamente de 2 tipos: arames tubulares autoprotegidos, no qual não necessita proteção de gás, e arames tubulares com gás de proteção externa, o qual, juntamente com o fluxo do arame, utiliza um gás externo, que foi utilizado no nosso experimento. Sabendo que esse processo não foi mencionado anteriormente em nossos relatórios, vale lembrar que, dentre as vantagens desse método de soldagem, estão a alta velocidade de soldagem, a possibilidade de se tornar esse processo robotizado, bem como os benefícios metalúrgicos presentes no fluxo do arame. As desvantagens estão que esse arame custa muito mais caro do que o arame simples de um processo MIG-MAG. As outras 2 chapas foram utilizados processos já comentados nos nossos relatórios, e são elas a transferência curto-circuito dentro do processo MIG-MAG e o arco pulsado. Uma informação que vale a pena ser mencionada são os gases de solda utilizados nesses processos. Na máquina de curto-circuito foi utilizado CO2 puro, enquanto na máquina de arco pulsado e arame tubular foi utilizado uma mistura de 18% de CO2 e 82% de argônio. Alguns parâmetros que valem a pena ser calculados e mencionados nesse vídeo são a velocidade de soldagem e a energia de soldagem. A velocidade de soldagem é calculada por meio da divisão do comprimento de solda pelo tempo de solda, enquanto a energia de solda é calculada pela multiplicação entre corrente de soldagem, tensão de soldagem, divididos pela velocidade de solda. A peça mostrada na imagem foi soldada com arame tubular na vertical descendente. A velocidade de solda calculada foi de 0,31 metros por minuto, com a tensão de 23,8 volts e a corrente de 170 amperes, resultando numa energia de solda de 783 kJ. Essa segunda peça foi soldada por meio de curto-circuito, com a velocidade de solda calculada em 0,14 metros por minuto, tensão de 19,2 volts e 10,4 amperes de corrente, resultando numa energia de solda de 85 kJ. A última peça, mostrada agora, foi soldada por meio de arco pulsado, teve uma velocidade de solda calculada de 0,22 metros por minuto, com uma corrente de 114 amperes, tensão de 23 volts, resultando numa energia de soldagem de 715 kJ. Com as soldas feitas, o ensaio de líquido penetrante começou, com a aplicação desse líquido que possui baixíssima viscosidade, conseguindo penetrar nas mais pequenas frestas que estiverem na superfície da peça, não detectando trincas que estão por baixo da superfície de solda, por exemplo. Após a realização de cada solda, todas as peças foram lavadas e enxugadas. Então, houve a aplicação desse líquido penetrante, que possui cor fortemente avermelhada. Após a aplicação do líquido e seu repouso no sol por 5 minutos, foi lavado novamente a peça,
removendo o excesso de líquido penetrante na superfície e colocado o revelador. O excesso de líquido penetrante que é removido com a lavagem de água não irá mostrar onde estão as falhas, mas sim o líquido que é puxado pelo revelador após essa lavagem. Ou seja, a água, que possui uma viscosidade maior que a do líquido, não conseguiu penetrar nas festas que o líquido entrou. E com o revelador puxando o líquido penetrante, são reveladas as pequenas microfissuras que ele conseguiu entrar. Nessas fotos, podemos ver como ficam as peças após a aplicação do revelador. O líquido penetrante é o que possui coloração de vermelho para rosa e o revelador coloração branca. Por fim, todas as peças foram analisadas usando o microscópio. O corte foi feito onde foi evidenciado a maior falha pelo líquido penetrante. Neste caso, da peça soldada utilizando o arame tubular, a maior falha evidenciada foi a falta de penetração e uma pequena trinca de 1,25 mm, como mostrado na imagem. Nessa segunda imagem, podemos ver que houve penetração, porém em apenas uma chapa. Na segunda chapa, houve pouca ou quase nenhuma penetração, deixando o cordão muito decimétrico.